Vamos começar? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Joinha, estão gostando do evento? Legal, né? Falei que o pessoal ia gostar bastante. Mas vamos já indo para o final agora, né? Bom, eu, para quem não me conhece, sou o professor Marcel, dou aulas de matemática no Sistema Singular Ângulo e faço a supervisão do cursinho pré-vestibular. E o pessoal que é meu aluno, né, já me conhece bastante aí. Eu até tive a oportunidade de fazer essa palestra para o pessoal do cursinho via live, né? Agora a gente vai fazer, então, presencialmente. Qual que é a ideia da gente nesse bate-papo? É falar um pouquinho sobre os vestibulares que a gente chama de grandes vestibulares aqui em São Paulo, né? E, paralelamente, não dá para falar de vestibular sem falar também do Enem e do SISU, obviamente. Tá? Então, a ideia, por que eu chamo esse bate-papo de panorâmica? Porque é só uma passagem rápida mesmo por cada uma das provas, senão a gente ficaria, se fosse para a gente aprofundar, né, do jeito que eu gostaria, né, a gente ia ficar aqui a tarde inteira falando disso, né? Então, a ideia é a gente fazer esse bate-bola, e é claro, eu vou explicar tudo de uma maneira geral. Se tiver alguma dúvida, deixa guardadinha a dúvida aí, no final vocês vão me perguntando, tá bom? Bom, quando a gente fala universidades públicas em São Paulo, existem 6. 3 estaduais, 3 federais. A USP, a Unesp e a Unicamp são as universidades estaduais. São mantidas pelo governo do estado de São Paulo, né? A Unifesp, a UFSCar e a nossa vizinha aqui, a Federal do ABC, como o próprio nome diz, né, federais, elas são mantidas pelo governo federal. Mas nós estamos falando das 6, entre todas as universidades que existem no país, né, de 6 das melhores universidades de todo o Brasil e algumas, inclusive, da América Latina. USP e Unicamp já ganharam vários títulos, né, como universidades aí entre as melhores da América Latina. Então, quer dizer, é o sonho de consumo de todo mundo entrar nessas universidades. Então, eu vou mais ou menos na ordem que vocês estão vendo aqui. Vamos começar, obviamente, com esta mocinha aqui, né, que é o grande sonho de consumo de muitos que estão aqui hoje no evento, né? A ideia, volto a insistir, não é ficar falando da universidade, tá? É falar do vestibular de cada uma delas, tá? Como é que eu entro na USP, Pro? Existem 11.147 vagas que vão ser oferecidas no vestibular deste ano. Tem 2 maneiras principais de entrar na USP. A grande porta de entrada mesmo é o vestibular da FUVEST. O FUVEST oferece um pouco mais de 8.000 vagas. A gente está em plena época de inscrição para a FUVEST, né? As inscrições começaram na semana passada, né, e vão se estender ainda por mais um período. E a segunda porta de entrada é o SISU, aquele sistema onde o aluno entra na universidade única e exclusivamente através da nota do Enem. São quase 3.000 vagas que a USP vai oferecer esse ano para o SISU. E eu vou falar do SISU no final desse bate-papo. Então, vamos começar com a FUVEST. A FUVEST, que ainda é a grande porta de entrada. São mais de 8.000 vagas oferecidas pela FUVEST esse ano. Dá 74% de todas aquelas 11.000 vagas que eu falei que existem na USP, tá? A FUVEST já tem datas definidas, foi uma das primeiras universidades a divulgar o calendário, né? A primeira fase vai acontecer no dia 4 de dezembro e a segunda fase nos dias 8 e 9 de janeiro do ano que vem, né? Quando o aluno se inscreve para o vestibular da FUVEST, quem fez a inscrição aí essa última semana, e quem vai fazer vai perceber isso, você vai ter que optar por uma das 3 modalidades de vagas que a FUVEST oferece. Ampla concorrência, a gente costuma tratar por AC, alunos que fizeram o ensino médio todinho em escola pública, é o que a gente chama de EP, e os alunos que, além de terem feito o ensino médio em escola pública, se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Esse grupo é o que se chama de PPI, tá? Então, na hora que você fizer a inscrição na FUVEST, você vai ter que optar por uma dessas 3 categorias de vagas. E a prova da primeira fase, lá no dia 4 de dezembro, é uma prova interdisciplinar, vocês sabem disso, com matérias
que cobrem o programa do ensino médio e tem todas as matérias, a prova é igual para todo mundo, 90 questões exatamente iguais, não interessa se você vai prestar medicina, engenharia, direito, é a mesma prova para todo mundo, né? Por isso que a gente fala, né, que não existe matéria mais importante. Você tem que saber um pouco de tudo, por quê? Porque vai cair tudo na sua primeira fase, né? Assim como depois a gente vai falar do Enem também, o Enem é a mesma coisa, a prova é igual para todo mundo, vai cair tudo, né? A duração da primeira fase é de 5 horas. Né? No cursinho a gente faz muitos simulados estilo primeira fase da FUVEST, que são exatamente igual a isso que a gente está falando aqui. Né? 90 questões, 5 horas. 90 questões, 5 horas. Para o aluno realmente já pegar o ritmo de prova. Né? E acho que vem uma das grandes dúvidas que eu percebo que o pessoal tem hoje em dia. Como é que funciona essa história de nota de corte, Pro? Porque é um número mágico, né? Daquelas 90 questões que você viu no slide anterior, você vai ter que acertar um número para poder ir para a segunda fase. Né? Essa quantidade de acertos para você continuar no vestibular, para você ir para a segunda fase, é o que a gente chama de nota de corte. Né? Essa nota, ela varia de um ano para outro. A gente usa a nota de corte do ano passado como uma referência. O aluno às vezes fala para mim, a nota de corte do meu curso, Pro, é 60 pontos. Eu falo para ele assim, não, a nota de corte do seu curso não é que ela é 60 pontos, ela foi 60 pontos o ano passado. Se vai ser 60 de novo esse ano, nem Deus sabe. Vai depender do nível da prova e vai depender do preparo dos candidatos. O que foi 60 ano passado pode cair para 58 esse ano, pode subir para 63. Existe uma tendência da nota de corte girar em torno daquele número do ano passado, mas nunca dá para prever o que vai acontecer. Então eu sei que dói, né? Mas a gente tem que esperar sair a nota oficial de corte da FUVEST, né? Coisa de 2 semanas só depois do vestibular. Demora, a gente fica naquela expectativa, mas não dá para prever, tá? Como é que a FUVEST faz essa conta mágica da nota de corte? São convocados 4 candidatos por vaga para a segunda fase. Tá? Cada curso na FUVEST, cada carreira, tem uma quantidade de vagas. Você tem que ver quantas vagas tem na sua carreira e você multiplica isso por 4. Esse é o total de candidatos que vão para a segunda fase. Eu fiz uma simulação aqui com uma carreira hipotética. Vamos imaginar que a sua carreira tenha 100 vagas. 100 vezes 4. Vão 400 candidatos para a segunda fase. Obviamente, quais 400? Os 400 melhores, os que tiverem as melhores notas. Então, para essa carreira, a FUVEST vai fazer uma lista com as notas de todo mundo que prestou em ordem decrescente. Eram 90 questões que tinha, né, na FUVEST. Vamos supor que o primeiro candidato foi a Joana, dessa carreira aqui. Mais acertou. Das 90, ela acertou 85. Né? O segundo foi o Pedro, acertou 84. O terceiro foi a Márcia, acertou 82. E vai embora, e vai embora. O candidato 399 foi a Giovana, ela acertou 45. E o candidato 400 foi o Henrique, ele acertou 44. Você concorda, então, que do Henrique para cima, já que vão 400 para a segunda fase, do Henrique para cima é o pessoal que vai para a segunda fase? Então, a nota do Henrique é que passa a ser a nota de corte. É assim que é calculada a nota de corte. Você entendeu por que não dá para prever? Vai saber quanto que o Henrique vai acertar. Você entendeu? Claro que vai ter um empate. Além do Henrique, vai ter mais o Joãozinho, a Mariazinha, o Zezinho, que vai acertar 44 também, certo ou não? Então, toda essa galera que acertou 44 acaba indo para a segunda fase. Tá? Então, não vão certinho 4 candidatos por vaga. Acaba indo um pouquinho mais, por causa desse empate. Tudo bem? Você vai pegar a nota de corte do ano passado e você vai, então, ver, para você ter uma ideia do que esperar para esse ano, mas certeza absoluta não dá. Essa nossa apresentação aqui, ela vai trabalhar com bastante tabelas. Na verdade, eu vou colocar só prints das tabelas para poder explicar para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui uma tabela de nota de corte. Só que essa tabela de nota de corte, ela tem mais de 10 páginas. Você está vendo que é tudo com a letra A aqui, né? Eu peguei só a primeira página para te mostrar, tá? Se você entrar nesse site aqui, ó,
Nós estamos inaugurando esse sisteminha hoje. Singular.com.br/SOV, com V mudo. SOV é a sigla de Serviço de Orientação para os Vestibulares. É uma espécie de um departamento nosso aqui que cuida de vestibulares. Se você entrar aqui, você vai cair numa tela que traz todas as tabelas que eu vou mostrar aqui hoje, né? Você pode usar, pode baixar, tá tudo lá em PDF para vocês. Esse site aí é sensacional. Nós estamos inaugurando ele hoje, tá? Muito bem, então aqui está a tabela com as carreiras com a letra A. Então, o que você vai ver? Na tabela, você vai ver aqui, ó, pontos dos convocados. E você vai pegar aqui os pontos mínimos, né, dos convocados, que foi a nota de corte. Só que eu falei agora há pouco que, quando você se inscreve, tem 3 categorias de vagas. Ampla concorrência, escola pública e PPI, lembra? Então, todas as carreiras vão ter 3 notas de corte. A primeira que aparece aqui é administração. 52 para ampla concorrência, 28 para candidatos da escola pública e 27 para o grupo PPI. Tá vendo? Cada carreira tem 3 notas de corte. Uma ampla concorrência, uma escola pública e uma PPI. Então, você vai procurar o teu curso e vai ver exatamente qual foi a nota de corte do ano passado. Ah, eu vou prestar administração, eu sou ampla concorrência, a minha nota de corte é 52. Não, ela foi 52 no ano passado. Você já sabe, então. Pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, dependendo da performance dos candidatos esse ano, tá? Qual foi a nota de corte mais alta da FUVEST? Sempre me perguntam isso. Adivinha? É sempre a medicina. No ano passado foram simplesmente 80 pontos para ir para a segunda fase. Ampla concorrência, né? Escola pública 73, PPI 62. Mas das 90, tem que acertar 80 em medicina para ir para a segunda fase. É assustador. Já foi maior, foi 83 já. O ano passado caiu. Tudo bem? Bom, mas todo mundo aqui nessa sala vai para a segunda fase, se Deus quiser. E aí, em janeiro, você vai enfrentar as provas dissertativas. A primeira fase é teste. A segunda fase é dissertativa. No domingo, que é o primeiro dia da FUVEST, da segunda fase, são 10 questões de português dissertativas e uma redação, para fazer em 4 horas. No segundo dia, todos os candidatos fazem 12 questões. Só que o conjunto de questões muda de acordo com a área. É o único momento que a prova é diferente. Se você vai prestar engenharia, direito, medicina, farmácia, administração, as provas vão ser diferentes. Todo mundo vai fazer 12 questões. Mas o conjunto das questões pode ter 2, 3 ou 4 matérias. Então, de novo, você vai ter que consultar uma tabela para ver quais matérias você vai ter na segunda fase. E eu dei um print também só de uma página da tabela. Né? Você, nesse site aqui, você tem a tabela completa. Então, eu vou prestar fonoaudiologia lá na USP de Bauru. Só porque é a primeira linha aqui para a gente acompanhar, tá? O que você vai ter na segunda fase? Geografia, física e biologia. Tá? Olha que interessante, de novo, usando a medicina como exemplo. A medicina ela é oferecida na USP em 3 locais. São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. As 3, embora seja medicina, as 3 têm provas de segunda fase diferentes. Olha que interessante. Medicina em São Paulo é física, química e biologia. Medicina em Bauru é geografia, química e biologia. E em Ribeirão é geografia, química, biologia e física. Todo mundo faz 12 questões, mas as matérias mudam de um para outro. Olha que doido isso, né? Aquilo que a gente chama de USP, na verdade, é um conjunto de 42 faculdades diferentes, sabia? Tem, por exemplo, a medicina de Bauru, que é uma faculdade. Tem a medicina de São Paulo, que é outra faculdade. Tem a medicina de Ribeirão, que é outra. Aonde ficam as engenharias? Na Escola Politécnica, é outra faculdade. Aonde fica o curso de Direito?
lá no centro de São Paulo, Largo São Francisco, é outra faculdade. Então, são 42 faculdades que juntas formam aquilo que a gente conhece como USP. Cada uma dessas 42 faculdades decide o que quer fazer aqui. A faculdade, é a autonomia da faculdade decidir isso daqui. A FUVEST só vai lá e cumpre o que a faculdade pediu. Tudo bem? Beleza, FUVEST? Agora vamos para o SISU. Eu falei que o SISU na USP, ele responde por quase 3.000 vagas, né? E no SISU também, você se inscreve para uma das 3 categorias, ampla concorrência, escola pública ou PPI. Então, de uns anos para cá, desde a adoção do SISU e desde a adoção da modalidade de inscrição, porque isso aqui não é muito antigo, essas 3 modalidades, é coisa aí de 6, 7 anos para cá, né? Então, desde essa época, o mapa de vagas da USP ficou uma coisa louca. Por quê? Porque tem o lance da cota, não cota, ampla concorrência, escola pública, se é FUVEST, se é SISU, é uma loucura. Então foi criada uma tremenda de uma tabela para cada uma das 42 faculdades que eu falei, com todas as vagas oferecidas. Eu dei um print de uma dessas faculdades, eu puxei a sardinha para o meu lado, que foi onde eu estudei, lá na Escola Politécnica. A Poli tem essa tabela de vagas. Ah, mas eu não vou prestar Poli. Vem aqui no site, aqui está completa, tem todas aqui. Tá? Muito bem. Vou pegar a primeira linha também, só para facilitar para quem está aí assistindo. Ó. Engenharia Ambiental na Poli. Quantas vagas são oferecidas em Engenharia Ambiental? Você vem aqui no total da FUVEST, 54. No total do SISU, 6. Então, 54 mais 6, tem 60 vagas de engenharia ambiental na Poli. Essas 54 da FUVEST estão divididas como 27 para ampla concorrência, 16 para escola pública e 11 para PPI. As 6 vagas do SISU, 3 ampla concorrência, 2 escola pública e 1 PPI. Mas isso é para engenharia ambiental. Vai para a linha de baixo, para engenharia civil, já muda tudo. Ó. Você vê que loucura que é essa tabela, né? E percebam o seguinte, ampla concorrência, 27. Total, 54. 27 é o que de 54? Metade. SISU, ampla concorrência, 3. Total, 6. 3 é o que de 6? Metade. Então, de alguns anos para cá, todas as vagas da USP ficaram meio a meio, ou seja, metade é para ampla concorrência e a outra metade é para alunos de escola pública. Todas as carreiras, todos os cursos é meio a meio. Metade é para quem fez escola pública e metade para quem é ampla concorrência, tá? Depois você olha no site que eu indiquei para achar a tabela específica do teu curso, tudo bem? Fechou então a USP. Eu demoro sempre um pouquinho mais na USP, porque eu sei que é a faculdade que praticamente todo mundo vai prestar, né? Vamos lá para Campinas agora, Unicamp. Como é que eu entro na Unicamp, Pro? A Unicamp tem 4 formas de ingresso principais. O vestibular ainda é o maior deles, com 75% das vagas. Através da nota do Enem, são cerca de 20% das vagas, é o segundo processo. E aí tem também o vestibular indígena, para quem comprova ascendência indígena através de documentos e tudo mais. E premiação em Olimpíadas do Conhecimento. A Unicamp foi a primeira universidade do Brasil a fazer isso, a premiar quem é medalhista, né, em Olimpíada do Conhecimento, oferecendo vagas sem a necessidade do aluno fazer vestibular. Eu achei a iniciativa, quando apareceu isso, sensacional, né? Por quê? Porque pega um perfil de aluno que é o aluno estudioso, né? Que participa da Olimpíada, que é medalhista. Nada mais justo, né? Do que oferecer uma vaga numa faculdade pública para um cara que tem esse perfil. Aí outras faculdades, a própria USP, a Unesp, acabaram copiando isso e hoje também tem esse programa de vagas para medalhistas, tá? Mas a grande porta de entrada continua sendo o vestibular.
A Unicamp tem um número de vagas bem menor do que a USP. Você lembra que a USP era um pouco mais de 11 mil vagas, né? A Unicamp não chega nem a 3.500. É uma universidade bem menor. Embora seja grande pra caramba também a Unicamp, ela é bem menor do que a USP, tá? Bom, vamos começar falando do vestibular. No vestibular da Unicamp também existe um sistema de cotas que oferece, reserva, né, 25% das vagas para alunos autodeclarados pretos e pardos. Você lembra que na FUVEST, na USP, o aluno que se autodeclara preto e pardo, ele tem que obrigatoriamente ter estudado em escola pública também. A Unicamp não. Né? O aluno que da escola particular também, que se autodeclara preto ou pardo, ele concorre às vagas também. Vocês vejam como existem diferenças do sistema de cotas de uma universidade para outra, tá? Primeira fase da Unicamp é a prova que vai inaugurar praticamente a temporada dos vestibulares grandes, de grande porte, né, desse ano, dia 6 de novembro. Já está, é quase amanhã já, né? E a segunda fase, uma surpresa enorme quando saiu esse calendário, a segunda fase da Unicamp sempre foi por mais de 20, 30 anos seguidos em janeiro. Esse ano eles puxaram para dezembro. Nunca tinha acontecido isso. Dias 11 e 12, de dezembro desse ano. A primeira fase é tipo teste. A gente está aguardando sair aí o edital, já saíram as inscrições, né? São 72 questões e 5 horas de duração. E também vai rolar uma nota de corte para ir da primeira para a segunda fase. Eu não vou explicar o processo tudo de novo, lá com os nomezinhos da Mariazinha, do Joãozinho, que você já entendeu. Mas a Unicamp chega a levar 6, 8 ou 10 candidatos por vaga para a segunda fase, de acordo com a concorrência naquela carreira, né? Isso, eles levam em conta a quantidade de pessoas que estão prestando a carreira, tá? Mas o processo é parecido com aquele que eu expliquei da FUVEST. Onde você vê a sua nota de corte, já sabe, lá no site. Tudo bem? Segunda fase. A segunda fase da Unicamp também vai ter uma prova igual para todo mundo, que é o primeiro dia, redação, língua portuguesa e literatura, esse LPL, e duas questões interdisciplinares. Uma de ciências da natureza e uma de ciências humanas, ambas em inglês. A Unicamp bolou um jeito diferente de cobrar língua inglesa na prova. A Unicamp sempre foi pioneira em fazer novidades no vestibular. De novo, eu acho que foi super inteligente o que eles fizeram. Desculpa. Cobrar o inglês através de uma questão de ciências da natureza ou ciências humanas. Mas como assim, professor? Sei lá, uma questão que fala, por exemplo, de mitose e meiose, mas ela vem escrita em inglês. Uma questão que fale sobre Revolução Francesa, mas ela vem escrita em inglês. Né? Então a Unicamp inovou nesse processo também já há alguns anos. Então, o primeiro dia da segunda fase, prova dissertativa, igual para todo mundo. O segundo dia é a prova específica. É tipo a da USP. Para cada carreira vai ter um conjunto de questões, tá? Só que olha o primeiro dia, entre parênteses, é a quantidade de questões. 8 de língua portuguesa, uma de ciências da natureza e uma de ciência humana. Dá 10 questões, claro, você tem uma redação para fazer, mas são só 10 questões. Olha o segundo dia. São 4 interdisciplinares, envolvendo ciências humanas e ciências da natureza, mais 6 de matemática, mais 6 de biologia, mais 6 de química, para quem vai prestar ciências da natureza. Quem vai prestar ciências exatas, além dessas 4 interdisciplinares, vão ser 6 de matemática, 6 de física e 6 de química, e para quem vai para ciências humanas, além das interdisciplinares, 6 de matemática, 6 misturando história e filosofia, 6 misturando sociologia e geografia. Mas eu ia chamar a atenção por quê? Para a quantidade de questões. O primeiro dia são 10 questões. O segundo dia soma 4 com 6, com 6, com 6. 22 questões dissertativas no segundo dia. Essa prova é pesadíssima. Todo mundo faz 22, ó, independente da área que você vai. O que muda são as matérias. Então, realmente, esse segundo dia da segunda fase é uma prova, ó, né, pesadíssima.
20% das vagas da Unicamp são oferecidas pelo Enem. Ah, então é pelo SISU? Não. A Unicamp não participa do SISU. A Unicamp criou uma espécie de um SISUzinho dela, da própria Unicamp. Não chama SISU, mas é um processo dela. Só pode concorrer candidato que tenham estudado em escola pública ou autodeclarados pretos ou pardos. Então, quem é de ampla concorrência, por exemplo, não pode concorrer a esses 20% das vagas. Você lembra que eu falei que tem 4 processos de entrar na Unicamp? Vestibular, SISU, vestibular indígena e Olimpíadas, né? Eles abrem uma inscrição para cada um. Então, já rolaram as inscrições para o vestibular da Unicamp, certo? Foi aí há 2, 3 semanas atrás. Agora vai vir uma segunda leva, que é as inscrições para vagas do Enem. Aí depois eles abrem o vestibular indígena, aí depois eles abrem Olimpíadas. Então são momentos diferentes que eles fazem essas inscrições, tá? Tem que ficar de olho para não perder o prazo, ok? Tudo bem da Unicamp? Vamos para a Unesp. Uma pergunta que sempre faz, onde fica a Unesp? A Unesp fica espalhada por mais de 30 cidades no interior do estado de São Paulo. Pode pegar todas essas cidades que são um pouquinho maiores aí no interior, sempre vai ter um campus da Unesp lá. E aí são oferecidos alguns cursos naquele campus, né? Então pega Jaboticabal, Marília, Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, Araraquara, Araçatuba, Assis, né? Ilha Solteira, Guaratinguetá. Eu estou falando só cidades um pouquinho maiores, né? Com uma certa população lá mínima, né? Essas cidades vão ter um campus da Unesp. Só que assim, a medicina fica em Botucatu. As engenharias ficam em Guaratinguetá, Ilha Solteira e esqueci a outra. Então, assim, está espalhado, né? Você tem que olhar a carreira que você quer e ver quais cidades tem. Onde eu vejo isso? Lá no site. Tudo bem? E por que às vezes, professor, também me perguntam muito isso? Por que às vezes eu vejo escrito assim, ó, não é Unesp, vem escrito assim, ó, VUNESP. A Unesp é a faculdade. A VUNESP, com V na frente, vamos dizer assim, uma fábrica de fazer provas. A VUNESP fabrica prova de vestibular, de concurso público. Se eu quiser fazer uma prova aqui no singular, eu posso ligar lá na VUNESP. A VUNESP, eu quero fazer uma prova na minha escola. Você faz para mim? Eles dão o preço e eles fazem a prova para mim. Então, a VUNESP é uma fabriquinha de provas. Eles fazem a prova da Unesp e mais um monte de vestibulares do Brasil, principalmente os de medicina. A maioria dos vestibulares de medicina hoje aqui em São Paulo são feitos pela VUNESP, tá? A Unesp é um meio termo em termos de tamanho entre a USP e a Unicamp. Não tem as 11 mil vagas da USP, mas não tem também só as 3 mil e poucas vagas da Unicamp. São quase 7.700 vagas. 136 cursos de graduação. Eu exagerei a hora que eu falei o número de cidades. Eu falei cerca de 30, né? São 23 cidades que ela está espalhada no interior, tá? Bom, a Unesp, diferente da USP, que fez uma tabela para cada instituição, para cada uma dos 42 institutos que tem na USP, a Unesp resolveu facilitar. Para todos os cursos de todas as 23 cidades, é meio a meio. 50% das vagas é ampla concorrência, 50% para a escola pública e sem aquele monte de subdivisões que você viu, tá? A única diferença é que na Unesp eles não chamam de ampla concorrência, eles chamam de sistema universal, mas é a mesma coisa que ampla concorrência, tá? Então, pegando só a primeira linha também da tabela para você entender. Eu vou prestar ciências biológicas lá em Assis. Quantas vagas tem, professor? 40. 20 é ampla concorrência.
as outras 20 são para quem fez escola pública. Mas o que é essas siglas que está aqui? Na verdade é o seguinte, dessas 20 aqui de escola pública, 13 é para qualquer aluno da escola pública e 7 é para o grupo PPI. Então, eles dividem quem é PPI de quem não é PPI nesse grupo aqui de vagas da escola pública. Só isso, tá? Eu dei um print só de um pedacinho da tabela. Você já sabe, quer ver a tabela completa? Entra no site. Tudo bem? Primeira fase da Unesp, eles têm usado já há uns 3 ou 4 anos o feriado lá de 15 de novembro para fazer a prova. Fica super espremido lá entre as provas do Enem, é horrível, né? Mas é o que tem para hoje, né? Não dá para reclamar, fazer o quê? E a segunda fase acontece dia 19 de dezembro. A Unesp, até a pandemia, sempre fez a segunda fase dissertativa, em 2 dias, igual a USP, igual a Unicamp. Veio a pandemia, eles encolheram a segunda fase. E aí a gente achou que esse ano, com a pandemia, tudo bem que não acabou, mas já está bem mais amena a coisa, né? A gente achou que eles fariam a segunda fase em 2 dias de novo. Eles continuam fazendo em um dia. Inclusive por conta disso aqui, ó. Sai mais barato para eles, obviamente, fazer a prova assim. A primeira fase tem 90 testes, ela está dividida em 3 blocos de 30 questões. 30 para linguagens, 30 para ciências da natureza e matemática e 30 para ciências humanas. 5 horas de duração. Tem uma nota de corte, que pode levar até 10 candidatos por vaga para a segunda fase, também vai levar, eles vão levar em conta a concorrência, os cursos mais concorridos vão levar mais pessoas para a segunda fase, tá? A lógica da nota de corte é a mesma daquela que eu expliquei para a FUVEST. E a segunda fase, como eu falei, né, mudou por conta da pandemia e ficou desse jeito. 60 testes, eles não fazem mais a prova dissertativa na segunda fase, só que tem redação também. Vocês perceberam que sempre tem um dia dedicado à redação, né? Eu falei no começo desse nosso papo aqui, que não tem matéria mais importante, né, uma do que a outra, mas eu diria que a língua portuguesa, de uma maneira geral, e aí entra a redação, né, certamente é uma das partes mais importantes, né, nevrálgicas, como a gente diz. Tudo bem? Terminamos as faculdades estaduais. Agora vamos para as federais. O que aconteceu com as federais no ano de 2008, especificamente? Até 2008, o Enem era uma prova que quase nenhuma faculdade usava. O Enem nasceu em 1998. Por 10 anos, poucas faculdades usaram o Enem. Aí o Ministério da Educação falou assim, porra, nós temos que dar um jeito das faculdades usar o Enem, né? Então, em 2008, o Enem mudou radicalmente. Tem aluno que nem sabe disso. Até 2007, sabe quando seria o Enem? Amanhã. Amanhã, no último domingo de agosto, era a data do Enem. Olha só. Por muitos anos, o último domingo de agosto era o Enem. Era uma prova que tinha 63 questões só e uma redação. Aí, em 2008, o Ministério da Educação falou, não, para com isso. E mudou o Enem para um formato parecido com esse que vocês conhecem hoje, né? Com 2 dias e tal. Por que eles fizeram isso? Para ver se as faculdades federais, o F é de federal, aderiam, né, ao Enem e de fato funcionou. A grande maioria das faculdades federais, depois de 2008, começaram a não fazer mais vestibular. Falaram, não, agora o Enem ficou legal, vamos usar o Enem, né? E a Unifesp, ela ficou por muito tempo aí meio em cima do muro. E até hoje, ela não se converteu totalmente ao Enem. Por quê? Existem 52 cursos na Unifesp, espalhados em várias cidades, né? A maioria está aqui em São Paulo, mas tem curso também em Guarulhos, tem curso na Baixada Santista, em Osasco, na nossa vizinha aqui em Diadema, né? São 52 cursos no total. Desses 52, 50 não tem mais vestibular. Realmente é só pela nota do Enem, através do SISU. Mas 2 cursos mantiveram vestibular. Medicina e as ciências biológicas aqui na nossa vizinha Diadema. Nesses 2 cursos, eles usam o Enem. Não é que eles não usam, eles usam, mas eles fazem um vestibular também.
Esse processo que mistura Enem com vestibular é o que a própria Unifesp apelidou de sistema misto. Por quê? Porque é uma mistura, né? Antigamente tinha muito mais curso no sistema misto, chegou a ter mais de 10. Aí a Unifesp foi encolhendo esse sistema misto. Antigamente até as engenharias da Unifesp tinham sistema misto, fonoaudiologia, vários. Aí eles foram encolhendo, e falaram, não, agora só sobrou a medicina e as ciências biológicas, tá? Quer dizer, então, que se eu for prestar qualquer outro curso da Unifesp que não seja nem ciências biológicas, nem medicina, eu não faço vestibular? Não, é só SISU. Ficou claro isso? Tá. O sistema misto foi a última das provas que divulgou data. Tem, acho que 2 semanas que eles divulgaram isso. Porra, eu estava angustiado, né? Por quê? Porque tem uma avalanche de alunos que vão prestar medicina que estavam esperando essa bendita data, né? E por muitos anos a Unifesp fez o sistema misto em dezembro. O ano passado, eles jogaram para janeiro pela primeira vez na história. E pelo jeito gostaram, porque vão continuar em janeiro, dia 12 e 13 de janeiro do ano que vem. Tá? Como é que é a prova? O primeiro dia é uma prova até que relativamente fácil. São 15 questões de português e 10 em inglês, 25 testes e uma redação. Né? Às vezes até tem aluno que fala que até sobrou tempo, né, no primeiro dia, porque tem 4 horas para fazer tudo isso. Em compensação, o segundo dia é uma paulada. É uma das provas mais difíceis que a gente tem hoje nas universidades públicas. São 20 questões dissertativas, 5 de biologia, 5 de química, 5 de física, 5 de matemática, mas aquelas que doem, sabe? Aquelas questões pesadas. Principalmente por que eles fazem isso? Para gerar um desempate por conta da medicina. A medicina na Unifesp é uma das medicinas mais procuradas do Brasil, né? Então imagina qualquer, né, décimo de ponto ali gera um critério de desempate bastante sensível para os alunos. Federal de São Carlos e a nossa vizinha Federal do ABC, essas aboliram já o vestibular há muitos anos, quando o Enem mudou, né? Quando o Enem ficou nesse formato que eu falei para vocês, elas automaticamente já aderiram ao Enem, então não tem mais vestibular. A Federal do ABC chegou a ter vestibular quando ela foi criada, né? A Federal do ABC nasceu em 2006. Por 2, 3 anos ela teve vestibular, depois nunca mais, né? O Rodrigo acabou de dar uma palestra sobre a Federal do ABC, acho que alguns aqui assistiram. É nossa vizinha, é uma faculdade de extrema qualidade, corpo docente de primeira, instalações novas, do lado de casa e pública, de graça. Então, gente, eu faço sim muita propaganda da Federal do ABC. Inclusive como pai de uma aluna da Federal do ABC, minha filha está no 4º ano de engenharia lá, e eu vejo através da Carol o quanto essa faculdade é boa, sabe? Ela tem uma formação muito sólida, né? Está estagiando já na área de TI, que é a engenharia que ela está fazendo, engenharia de TI, está com um estágio muito bom. Quer dizer, você vê como a faculdade realmente abre portas. E tem gente que ainda fala assim, ah, na faculdade é tudo igual, isso é bobagem, eu não me conformo de escutar isso hoje, gente, não me conformo. Então, assim, eu vou defender a universidade pública até a minha morte, né? E principalmente se é aqui na nossa região ainda, né? Tendo uma faculdade desse nível, desse porte, a gente tem mais é que fazer propaganda mesmo. Né? Então, quem tem interesse aqui na Federal do ABC, estude para isso, porque vale muito a pena. E eu gosto sempre de puxar a sardinha para o nosso lado, né? A Federal do ABC, como eu falei, ela foi criada em 2006. A gente acompanha as aprovações desde o primeiro ano, né? Eu tenho um orgulho de falar disso, né? Que o singular é o curso, né? Pegando os alunos de colégio de cursinho, que mais aprovou na Federal do ABC até hoje, em toda a história. Né? Então, desde o primeiro ano da Federal, são aí cerca de 90, 100 alunos nossos que entram na Federal todo ano. Imagina, faz isso aí vezes quase 20 anos de faculdade, gente, é um batalhão de alunos nossos que estudaram e que estudam ainda na Federal do ABC. Eu tenho o maior orgulho de falar disso, porque, né, a faculdade pública lá da casa da gente realmente, né, não tem preço. Vamos lá! Eu falei que seria impossível falar de vestibulares grandes, né, de grande porte, sem falar do Enem. O Enem é um vestibular na concepção dele? Não. O Enem foi criado como um processo de avaliação do ensino médio. Mas ele acabou se transformando num vestibular, né, entre aspas, né, de uma maneira indireta,
E hoje é uma das maiores provas de processo seletivo, não do Brasil, gente, do mundo. É uma das maiores formas dos processos de admissão na universidade do mundo. Então o Enem realmente virou, eu sempre falei isso, né? Virou um monstrinho, né? Bom, dá uma olhada no número de inscritos. O Enem começou em 1998 com 157 mil pessoas só prestando. 157 mil no Brasil, isso não é nada, né? Aí ele cresceu, ele bateu, em 2015, ele bateu na casa de quase 9 milhões de inscritos, gente. Olha isso, né? E aí, com a pandemia, ele caiu um pouquinho, bateu na casa de 3 milhões aí, o ano passado, mas 3 milhões é gente pra caramba, né? Por isso que eu falo, um dos maiores processos seletivos do mundo. As datas foram as primeiras a ser divulgadas, né? Faz muito tempo que eles divulgaram, dias 13 e 20 de novembro desse ano. O primeiro dia, vocês devem saber, a gente tem feito aí, pessoal que é aluno nosso sabe, né? Nós estamos massacrando vocês aí com o simulado do Enem. Todo mês tem simulado do Enem. Amanhã tem simulado do Enem. Eu estou vendo que tem alguns alunos aqui, né? Não vão esquecer que tem prova, viu? Então, primeiro dia, são 90 testes, português, inglês, ciências humanas e a redação. Como tem redação nesse primeiro dia, a prova é um pouquinho mais longa, 5 horas e meia. E aí, no segundo dia, ciências da natureza e matemática, com mais 5 horas de duração. É uma prova cansativa, né? Uma prova extensa, principalmente o segundo dia, que acaba pegando toda a parte de cálculo das exatas num dia só, né? Então, é uma prova que realmente você sai dela meio atordoado, né? O Enem é corrigido por um processo complexo, difícil até de explicar, chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. O que é isso, professor? As questões têm pesos, e o que vai definir o peso da questão, olha que curioso, é a quantidade de pessoas que acerta aquela questão, né? Então é bem complexo, eu nem vou me atrever aqui a ficar falando disso, tá? O fato é, quando você vai receber a nota do Enem, isso demora, você vai fazer uma prova em novembro para ver a nota só em janeiro do ano que vem, vai demorar uns 2 meses para você ver a nota. Quando sai a nota do Enem, não é uma nota que sai, são 5 notas que o TRI vai te dar. Todas de 0 a 1000. Uma só de matemática, uma só de humanas, uma só de redação, uma só de linguagens e uma só de ciências da natureza, tá? Ainda não saiu a data da divulgação do Enem. Eu estou prevendo que seja final de janeiro. Eles não divulgaram ainda. Então, como eu falei, né? 2 meses que você fica esperando, e não tem o que fazer. O que isso significa? Quando você sai da FUVEST, você conta os pontos que você fez. Você já sabe se você foi bem ou não. A nota de corte do meu curso ano passado foi 60. Saí da FUVEST esse ano. Contei, acertei 75. Só se acontecer uma catástrofe nuclear, você não vai para a segunda fase. É praticamente garantido que você está na segunda fase, né? O Enem não adianta contar os pontos. Quantos alunos não chegam segunda-feira no cursinho para mim, professor? Ó, eu contei os pontos no Enem, lá das 180 questões, eu acertei 145. Você acha que tá bom? Eu não sei, por quê? Precisa esperar o TRI, gente. Esse TRI é maluco. Eu já vi aluno, as 45 questões de matemática, eu já vi aluno acertar 38, 39 e ter um TRI, sei lá, 720. E eu já vi aluno no mesmo ano acertar 7, 28 questões e ter um TRI perto de 800. O cara acerta menos questões e o TRI dele é maior que o outro. Então é muito complicado, não dá. Contar os pontos do Enem não quer dizer, infelizmente, não quer dizer nada. Tem que esperar sair a nota do TRI. E para que eu vou usar essa nota, então? Última sequência de slides para a gente encerrar. Para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O SISU é um processo que foi criado pelo Ministério da Educação há quase 10 anos atrás, se eu não me engano tem 8 anos, e você escolhe, então, uma vaga numa universidade pública. O SISU só participa em universidades públicas, né, em várias instituições aí no Brasil. Quando que abre a inscrição do SISU? Porque essa época está rolando a inscrição da Unicamp, inscrição na FUVEST, já vai começar a inscrição da Unesp, então eu só fico esperando o aluno chegar para mim e falar, e a inscrição do SISU, quando é que eu faço? Não é agora. A inscrição do SISU é só depois que sair o resultado do Enem, ou seja, é janeiro ou talvez só fevereiro do ano que vem que você faz a inscrição.
Quantas faculdades participam disso, professor? Neste último SISU, agora de fevereiro desse ano, foram 125 instituições públicas no Brasil inteiro, oferecendo mais de 220 mil vagas. São pouco mais de 1 milhão aí de inscritos que a gente teve, né, para essas vagas. Quando abrirem as inscrições do SISU, geralmente fica aberto uns 5 dias, 4, 5 dias. Né? Vai ser amplamente divulgado isso. A hora que você entrar no site do SISU, você vai ter que entrar com o teu login, com a tua senha do Enem mesmo, ou seja, ele já vai saber quem é você e as tuas notas no Enem. Aí, vamos supor que sou eu, né? Eu entrei lá. Vai aparecer uma tela para mim falando assim, qual curso que você quer? Aí você seleciona um curso. Aí vão aparecer todos os estados do Brasil e as faculdades que oferecem aquele curso. Então é Brasil inteiro que está ali na sua frente. Você escolhe 2 opções. Então você vai ter a primeira e a segunda opção. Isso daqui é um print de tela real do SISU mesmo. É assim, tá? E aí, gente, você escolhe primeira e segunda opção. E ele vai te dar uma nota de acordo com essas 2 opções que você fez. Só que o SISU fica aberto, como eu falei lá, uns 4, 5 dias. E aí você vai viver os 4, 5 dias mais emocionantes da sua vida. Né? Por quê? Porque toca esperar para saber se a tua nota está competitiva ou não. Como assim? À noite, geralmente perto da meia-noite, eles vão soltar uma nota de corte todo dia. Então eu coloquei na primeira opção Federal do ABC. Eu não sei se eu vou passar ou não. Aí, hoje é o primeiro dia de inscrição. Aí hoje, à meia-noite, sai a nota de corte. Aí eles falam assim, Marcel, a Federal do ABC, eu vou inventar um número de vagas qualquer, só para, né, ilustrar. A Federal do ABC oferece 250 vagas no seu curso. Você está na posição 223. Pô, 250 vagas, né? Estou dentro. Está dentro hoje. Amanhã, mais um monte de gente vai se inscrever. E aí, de novo, haja, né, remédio para pressão, né, para ansiedade. Você vai esperar mais o dia inteiro para sair a outra nota de corte. Aí amanhã sai a nota de corte. Tinha 250 vagas, você era o 223. O SISU fala assim, Marcel, você é o 278. Fala, porra, já era. Já era, talvez, naquela faculdade, mas o SISU deixa você fazer o quê? Você troca de curso, troca de faculdade, quantas vezes você quiser durante o período de inscrições. Não deu na Federal do ABC, eu vou tentar na Federal da Bahia, né? Vai ser um pouquinho mais longe, né? Aí na Federal da Bahia, no terceiro dia também não deu. Você fala, eu vou tentar na Federal do Acre, que é aqui pertinho, eu vou e volto todo dia, é isso, né? Ué, você vai tentando aonde encaixa, né? Cuidado, né? Lógico, eu brinquei aí com o Acre, mas de fato o Brasil é um país de dimensões continentais. Eu já vi muito aluno que fala assim, passei onde? No Maranhão. O cara não vai nem fazer a matrícula depois, né? Por isso que o SISU solta muitas listas. Primeira, segunda, terceira, quarta, Federal do ABC mesmo, teve ano que soltou 17 listas. Por quê? Porque acontecia o fenômeno contrário também. O pessoal do Nordeste, ou às vezes do Sul, fazia opção pela Federal do ABC e não vinha nem fazer matrícula depois, né? Então, fazer uma escolha consciente, né? Senão fica lá empatando a vida de um monte de gente que poderia estar, né, conseguindo a vaga. Tudo bem? Bom, no último dia de inscrição, você não mexe mais. Você deixou as suas opções lá, aí o SISU, à meia-noite, ele encerra. Se você tiver nota para passar na primeira opção, ok, senão ele tenta te colocar na segunda opção, tá? E se eu não passar na primeira lista, meu Deus do céu, o mundo acabou? Não, eu acabei de falar, gente. Eu já volto aqui para falar disso. E se eu não passar na primeira lista? Essas listas rodam pra caramba. A gente não tem que ter esse capricho, né, de passar na primeira chamada. Se não der na primeira, vai na segunda, na terceira. O importante é você ficar atento a essas chamadas. E aqui vai um toque. Se você não passar na primeira chamada, você tem que entrar lá no site do SISU e declarar o teu interesse pela vaga. É uma espécie de colocar o teu nome numa lista de espera. Você só avisa o SISU, fala, SISU, eu não passei na primeira chamada, mas eu estou aqui, hein? Ó. Se sobrar uma vaguinha, é minha.
Se você não fizer isso, o sistema tira você do resto das outras chamadas. Eu já vi aluno nosso perder vaga por causa disso, porque esqueceu de botar o nome na lista, tá? E ficar de olho, gente, porque às vezes tem faculdade, chega lá para a quinta, sexta lista, a gente já desencana, né? Fala, não vou passar, deixa para lá. Né? Aí chamam você lá na 10ª lista. Os caras não vão mandar uma pessoa lá na sua casa tocar campanha, ó, você passou. Às vezes o cara te manda e-mail, manda um SMS, ou você tem que olhar a lista sozinho. Eu já vi aluno perder vaga também, por quê? Porque desacreditou, achou que não ia mais passar. Juro, gente, já vi situação dessa. O nome na lista, ele não foi fazer matrícula, porque ele não viu que ele tinha passado. Imagina o desespero da pessoa. E não tem o que fazer, perdeu a vaga, perdeu. Então, é obrigação de cada um ficar de olho, tá? Eu já vi situação de aluno nosso fazendo cursinho, o cursinho começa em fevereiro, mês de maio, sabe? Fevereiro, março, abril, maio, o cara 4 meses assistindo aula, chamaram ele na Federal da ABC. Então, assim, essas listas vão longe, né? Tem que ficar de olho, né? E cá entre nós, se você passar em último lugar, na última lista, você vai ficar chateado. Eu iria procurar quem foi o cara que passou em primeiro lugar na primeira lista e fazer assim, eu tô aqui igual você, né? Estamos aqui na mesma sala estudando, né? Não adiantou nada você passar em primeiro, né? Então, gente, realmente é capricho nosso essa coisa de querer passar na primeira lista. Não tem a menor necessidade disso. Tá bom? Eu vou voltar. Desculpa. Vou voltar um slide aqui. Só para encerrar. Quando você coloca as suas opções aqui, ó, primeira e segunda opção, as notas, elas têm peso no SISU. Como assim? Depende da faculdade, depende do curso. Então, vamos supor que a hora que eu jogo as notas na Federal do ABC, ele vai pegar aquelas minhas 5 notas que eu falei e vai dar uma nota final. Aí ele fala assim, Marcel, a sua nota final na Federal do ABC foi 714,8. Eu pego as mesmas 5 notas que eu tirei, em vez de colocar na Federal do ABC, eu ponho na Federal da Bahia. Aquele meu 714,8 vira 727,3. Você vai falar assim, como que é possível isso com as mesmas notas? Porque essas 5 notas têm peso. De repente, na Federal do ABC, a redação é peso 2. Mas lá na Federal da Bahia, as ciências da natureza é que é peso 2. Ou na Federal lá do Acre, é matemática que é peso 3. Então, cada faculdade que você colocar lá vai dar uma classificação diferente. Por quê? Porque as notas têm pesos diferentes. Então, você precisa jogar com isso também, porque às vezes você fala assim, pô, eu não fui muito bem em ciências humanas. De repente, uma faculdade que dá peso 3 para ciências humanas vai te prejudicar. Mas você fala assim, mas em compensação eu fui muito bem em ciências da natureza. Procura uma faculdade que, sei lá, dá peso 2 em ciências da natureza, por quê? Porque a tua classificação sobe pra caramba. Então tem que saber jogar no SISU também, sabe? Tem que ficar procurando, e é procurando mesmo, dá um trabalho do caramba. Você tem que passar o dia ali pendurado mesmo, fazendo essas possibilidades, essas simulações todas, para ver aonde que encaixa melhor. Sempre com aquela consciência que eu falei, né? De pegar uma faculdade que de fato você consiga fazer depois. Tá bom? Pessoal, eu sei que eu estourei um pouquinho, mas eu quis fazer a coisa bem completa. Como eu disse no começo, né? Adoraria aprofundar mais, mas de fato, né? Não daria. A minha ideia foi fazer um bate-bola rápido, tá? Se alguém tiver dúvida, então, os demais, né? Se não quiserem se atrasar, já podem sair. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Foi um prazer, gente. Um beijo para vocês. Obrigado, viu? Tchau.